Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de criação de sites com IA. Hoje vamos explorar um método que transformará a forma como você cria conteúdos com inteligência artificial, o método ACR. Então, prepare-se para descobrir como essa abordagem pode trazer clareza, eficiência e personalização para os seus projetos. Criar conteúdos de alta qualidade com IA pode parecer desafiador, mas com a abordagem certa, o processo se torna simples e eficiente. O método OCR, que combina análise, criação e refinamento, é a chave para transformar ideias brutas em materiais claros, impactantes e personalizados. Nesta aula, você aprenderá a organizar cada etapa do processo, desde a coleta de dados até o refinamento final, garantindo que o conteúdo seja alinhado ao público-alvo, persuasivo e otimizado para SEO. Vamos lá. O foco dessa aula é que você entenda o método e as técnicas que a gente vai utilizar para a criação de conteúdo. O que nós queremos é criar um conteúdo personalizado, de alta qualidade, que consiga indexar nas primeiras páginas do Google ou tenha potencial para isso e fazer com que a IA, que ela não alucine, que ela não invente conteúdo, que ela não minta. Para isso, a gente vai utilizar um método que foi criado para esse curso, que é o ACR, e a gente vai garantir que a IA vai trazer informações que são validadas, que são verdadeiras, tá? Então, quando você utiliza prompts comuns, a IA ela vai criar conteúdos para o tema que você solicitar, mas com muita frequência ela vai criar conteúdos muito genéricos, conteúdos muito superficiais e com grande chance de inventar conteúdo, inventar coisas que não existam, que ela não encontrou em nenhuma fonte de dados. E aí a gente vai criar esse conteúdo utilizando um método que vai criar uma base de conhecimento e ele só vai utilizar essa base de conhecimento, o que vai garantir que esse conteúdo ele não tem mentira, ele não tem alucinação, ele não é um conteúdo raso, tá? Então, o que é o método que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o método ACR, que é um método que ele trabalha em 3 etapas: análise, criação e refinamento. Análise você também pode chamar de aprofundamento, né? Que é onde a gente vai criar base de conhecimento. Então a gente vai fazer uma análise do conteúdo ou um aprofundamento do conteúdo, criar essa base de conhecimento para que na parte de criação a IA utilize essa base. E assim ela traga conteúdos que realmente são conteúdos com grande potencial de indexação, são conteúdos bons, são conteúdos verdadeiros, desde que você use uma base de conhecimento com conteúdos bons e verdadeiros, mas a gente vai aprender aqui. Então vamos lá. Primeiro passo, que é a análise ou aprofundamento, você pode chamar como você quiser, é o passo que a gente vai fazer coleta e extração de dados. De onde nós vamos coletar isso? A gente pode coletar isso, por exemplo, de um panfleto de um cliente que está querendo criar um site. A gente pode coletar isso de um texto que você criou ou que o seu cliente criou. A gente pode coletar isso de transcrição de vídeos do YouTube. A gente pode coletar isso de sites de concorrentes. A gente pode coletar isso de artigos que estão bem posicionados no Google. Então, assim, tem uma série de fontes de dados confiáveis que a gente pode utilizar. E o objetivo aqui é garantir uma base rica e estruturada para guiar o processo de criação. Então, no primeiro passo, a gente só vai coletar dados, só vai para a extração de dados. E aí, sim, a gente vai para a segunda etapa, que é a criação. Essa criação, ela vai utilizar prompts que vão se referenciar, que vão forçar a IA a utilizar a base de conhecimento previamente criada. Mas não tem o que se preocupar, porque você, por exemplo, pode pegar 3 artigos como base de conhecimento. Na hora da criação, esse prompt, ele não vai escrever como está nessa base de conhecimento, como o texto está nesses artigos que você coletou. Ele vai fazer uma reescrita totalmente diferente, mas ele vai usar aquela informação para garantir que esse conteúdo é verdadeiro, para garantir que esse conteúdo vai estar utilizando as estratégias de SEO que esses artigos já utilizaram. Então, o objetivo aqui é produzir conteúdos originais, sempre originais e bem alinhados ao público-alvo, com foco em SEO, persuasão e engajamento. Então, esse método ele serve tanto para criar artigo, como para criar páginas, como para criar página de produto, como para criar landing page, como a gente vai ver aqui durante as aulas. E o refinamento. Muitas vezes o conteúdo foi criado e, por exemplo, se eu pego 3 sites de concorrente, eu crio a minha base de conhecimento e depois utilizo um prompt de criação. Mas ali faltou algumas informações do meu cliente ou do meu site. Por exemplo, eu estou trabalhando com limpeza de estofados, né? Mas dos sites que eu coletei informação,
informação, tem gente que faz limpeza de estofados, mas faz limpeza, por exemplo, de carros também, a parte de estofamento de carro. A minha empresa não faz, então eu vou fornecer as informações que a minha empresa faz nesse ponto do refinamento e vou dizer para ele que ele tem que usar o artigo que foi criado, a página, o conteúdo que foi criado, mas que ele retire aquilo que não faz parte da minha empresa, que não faz parte dos meus serviços, que não faz parte do meu negócio. Você vai entender isso quando a gente colocar a mão na massa, tá? O objetivo aqui é aperfeiçoar o conteúdo até que ele esteja pronto para a publicação, garantindo impacto e eficácia. E aqui também, nessa fase de refinamento, eu posso falar, olha, o conteúdo está muito curto, o conteúdo está com pouco aprofundamento, o conteúdo está escrito de uma forma que não é para o meu público é esse, e eu quero que ele seja reescrito dessa forma. É aqui nessa fase que a gente vai concluir e aprimorar. É como se você estivesse fazendo uma obra, construiu tudo, levantou paredes, e aí você chegou naquela fase de acabamento, né? Aí você vai escolher as cores das paredes, o azulejo, a torneira, o acabamento. E aqui é exatamente o refinamento, né, nessa construção de conteúdo que a gente está fazendo. Então, por que a gente deve usar o ACR, né? Por que é ideal para você, por que é ideal para a criação de conteúdo? Ele vai trazer clareza, ele estrutura o processo de criação de forma lógica, eficiente, né? Passo a passo, são 3 passos que a gente vai trabalhar. Tem a questão da personalização, a gente vai produzir conteúdos ajustados ao público e objetivos específicos do cliente. Então, às vezes, o objetivo é a criação de conteúdo para artigo de blog, às vezes pode ser para a página, pode ser para uma landing page. Agilidade, transforme ideias dispersas em materiais prontos com rapidez e eficácia. E às vezes você tem aquele material bruto. O cliente mandou um monte de texto para você, mas está desordenado. O método vai permitir você organizar tudo isso. O SEO integrado, que a gente vai aqui criar textos já utilizados para o melhor ranqueamento desde o início, a gente vai estar pensando nisso. E resultados profissionais, a gente vai entregar conteúdos coesos, impactantes e alinhados com estratégias de marketing. Então, o método da CR é um método poderoso que vai nos permitir criar realmente conteúdos impactantes, conteúdos com uma qualidade, com veracidade e capacidade de indexar nos buscadores. E na próxima aula a gente vai passar por uma etapa rápida, que é a preparação do ambiente, e logo em seguida a gente vai começar a aplicar o método. Agora que você já conhece o método ACR, que é uma abordagem que vai elevar seus projetos a outro nível, na próxima aula vamos aprender a preparar o ambiente para iniciar a parte prática do nosso curso. Te vejo na próxima aula com mais estratégias para você dominar.